Olá, queridos alunos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, que nós estamos tendo até aqui, com a homilética. Iniciando hoje o capítulo 5, aí mais uma vez para vocês. Não esqueçam as atividades, os exercícios, o treinamento diário, viu? Faz parte. E uma dica que fica aqui para vocês. Quando vocês estiverem numa pregação, ouvindo o pastor pregar, presta atenção no tema, no esboço, no decorrer, como é usada a homilética em volta, porque tudo isso é treinamento. Com o tempo, a gente vai acostumando, aprende e deixa Deus agir, que Deus gosta de organização. Deus age na organização. Deus não é desorganizado, Deus não age de qualquer forma. Então a gente tem que ter organização também nas nossas coisas, no dia a dia, em tudo que fizemos. Tem que ter organização. Então, aprende a olhar que vocês vão ver um sermão mais bonito ainda do que ele já é, normalmente. Amém? Vamos orar, pedir a Deus que nos dê entendimento, sabedoria, que Ele possa verdadeiramente falar em nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Se eu possa verdadeiramente nos ensinar, meu Pai, nos guiar, nos dar fortalecimento, Senhor. E que tudo que nós temos falado aqui, meu Pai, anteriormente, falar hoje, meu Pai, nas próximas aulas, que o Senhor possa aumentar o nosso conhecimento, trazer mais sabedoria em nossas vidas, meu Pai. Que possamos estar crescendo a cada dia, em cada instante, na Tua presença, em sabedoria, conhecimento, discernimento, de tudo, meu Pai. Que seja o Senhor em nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, tomando posse da apostila aí homilética, Capítulo 5, página 69. Vamos dar início aí, que tem o título O Esboço, o material utilizado e as palavras do sermão. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o esboço. Parece que vai estar chovendo molhado? Parece, mas preste atenção nos detalhes, viu? O esboço é o aspecto inicial de um sermão. Esboço é colocar o sermão no papel. E pregar é o que você está falando. Esboço é o papel. Esboçar é pensar com lógica. Esboçar é um meio de se estabelecer de forma resumida ideias, princípios do sermão, com o material que o acompanha e mostrar a relação exata que existe entre todos os itens. O material é a sua Bíblia, os versículos que você vai usar ali dentro, a temática, tudo que você vai usar é um material. Não pensa, tem que ter isso, tem que... Não. Tudo isso entra como material e tem que ter analogia entre um e outro. Fazer um sermão é sem dúvida o melhor método para se reunir as diferentes ideias que o pregador encontra a respeito de um tema, transformando-os em um todo unificado. O esboço é um mapa para o sermão. Quando a gente era criança, eu pensava naquele mapa da mina. O esboço é isso, é o mapa da mina para o sermão. É o ensinamento, é o que vai nos levar ao entendimento. Características de um sermão. Características só. Ele tem que ser fácil de ser seguido. Por você que está pregando e por quem está ouvindo. Tem que ser simples, fácil. Independente do seu público. Ele tem que ser fácil de ser seguido. Ter lógica. O esboço deve ser tão fácil de ser seguido a ponto de vários dias após o sermão ter sido anunciado, as pessoas ainda se lembrem do assunto pregado, do assunto mencionado. Então ele tem que ser simples. Não é falar difícil, é ser objetivo. É falar aquilo que Deus quer. Fácil de ser ouvido. A mente humana aprecia ordem, propósito e equilíbrio. Qualquer grupo de pessoas pensa dessa forma, até mesmo os analfabetos. Você vê. Ordem e equilíbrio. Tem que ter uma sequência, tem que ter harmonia. Todos nós gostamos disso. Pensa um sermão que você gostou muito, que você lembra dele até hoje aí, uma pregação, ou um hino, uma música. Pensa se o pregador ou cantor tirar ela da ordem que ele canta, que ele pregou, e começar a falar as coisas pela metade,
Vai num ponto, para, vai na outro, para, vai no início, para, volta no começo, para, vai no meio. Perder a ordem, o equilíbrio. Que uma lógica equilibra. Ele dá um sentido. Então a palavra tem que ter essa lógica. O sermão tem que ter essa lógica. Ele tem que dar entendimento, ele tem que ser fácil de ser ouvido. Ele não vai forçar muito a pessoa. Quem tem o maior trabalho é o pregador. Fácil de ser entendido. O pregador não deve usar temas de expressões que os ouvintes desconhecem. O pregador deve apresentar ideias lógicas para que todos possam entender o objetivo da pregação. Deve tomar cuidado para não apresentar pontos confusos. Começou um raciocínio, termina ele. Não deixa ele no ar para a pessoa não ter dúvida do que você falou. Não domina, não entre no assunto, ou seja sincero. Não conheço bem, eu vou buscar conhecimento. Então evite pontos que você não conhece. Vai montar uma pregação sobre as 10 noivas, as 5 prudentes e as 5 prudentes. Cuidado para não falar em escatologia, porque ele puxa muito escatologia. Por quê? As 5 prudentes são as que vão com o noivo, Jesus. As 5 imprudentes são aqueles que ficam, as nércias. Aí tu começa a falar muito no meio dele e confunde e perde a lógica. Aí começa a querer pregar sobre escatologia ali. Pode dar para pregar sobre escatologia, mas você tem que dominar. Tem que saber o que está falando. Para você não começar um sermão, tá no meio com o outro, perder o equilíbrio, perder a harmonia, perder o sentido. E não conseguir retornar no que você começou. Que era falar sobre o preparo, sobre estar preparado para a volta de Cristo. Então tem que ter muito discernimento nisso. Se não domina o outro campo, não entra nele, fica no seu. Não é feio. Deus agrada disso. Deus está nisso. Harmonia. Tudo tem que ter harmonia, tudo tem harmonia. O sermão deve ser breve. Ah, pastor, mas eu escuto sermão direto de 1 hora e meia. Sim, mas ele poderia ser pregado de 5 horas. Quantas vezes a gente começa um sermão e não conclui ele? Várias vezes eu comecei um sermão, a gente pregando, a gente leva ele para um fim. Então, quando a gente está começando, o que a gente faz? Monta o sermão estimulado aí em meia hora, no máximo. Se você levar 20, está dentro do prazo. Você não pode levar 5 minutos. Mas se você levar 40 minutos, você recebeu pouco. O tempo de pregação que eu ganhei é meia hora, total. Então, tu não vai fazer um sermão com meia hora. Tu vai fazer um sermão estimulado em 20 minutos. Deve ser breve. Senão, você é a longo prazo que está acostumado a ouvir, transmitir. Então, passa a ser cansativo. Ele começa a perder a harmonia, começa a perder o equilíbrio, o sentido, começa a perder tudo. Que a pessoa fica preocupada com a hora de sair, começa a preocupar com tudo. Então, dentro do cronograma. Lembrando que Deus se agrada das coisas feitas com perfeição e com lógica. Não somos perfeitos, mas podemos buscar o melhor. Continuando, ponto 3. Composição de um esboço. Tem vários pontos, a composição. Pontos principais são representados pelos algarismos romanos. Quando você estiver desenhando ele lá, você vai desenhar ele com o algarismo romano. 1, 2, 3, sucessivamente. Subpontos. É quando você montou ponto 1. Depois vou dar um exemplo. Você vai colocar alguns subpontos. Você vai ter auxiliares menores, auxiliares maiores, para poder ajudar a sua pregação. Para dar mais sentido no que você está falando. Vamos pular um pouquinho a apostila. Cá no 3.2. Eu vou usar um exemplo aqui. Esboço com textos bíblicos. Primeiro passo, escolha o texto bíblico. Aí aqui nós vamos usar o da apostila. Texto João 14, 16. Segundo passo, escolha o tema ou título. Você escolheu o título. Jesus, a resposta para tudo. Aqui nós vamos usar esse. Terceiro passo, aí nós vamos começar aqui o quê? Os pontos principais.
Anote os pontos principais. São indicados pelos algarismos romanos. Lembra que nós falamos? Pontos principais. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Pontos principais. O que você vai ensinar dentro desse versículo é isso. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Mas o que eu posso falar dentro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Aí vai vir o que a gente falamos de auxiliares menores, auxiliares maiores, que vai ser denominado com letras e não com o algarismo romano, para ter uma separação. Qual é qual e a ordem. Depois de escolher o texto e o título, se colocar os pontos principais, não inverta as ordens. É errado colocar os pontos principais antes do título. Não pode. Primeiro é o título. Não esqueça, os pontos principais são colocados depois de ter escolhido o texto. Aí tu escolheu lá. Quarto passo, coloque os subpontos, são indicados pelas letras A, B, C maiúsculo, que são os pontos principais. João 14, 6. Título, Jesus é a resposta de tudo. Primeiro ponto é o quê? Jesus é o caminho. Não é o que a gente falou? Caminho. Então eu vou ter como subponto nele o quê? A e B? Caminho que leva aonde? A Deus. Caminho único, não mão dupla. E assim nós vamos com todo o estudo. Aí eu vou para o Jesus é a verdade. Eu ponho o ponto A e o ponto B. Maiúsculos também. Jesus é a maior expressão da verdade. E assim nós vamos fazer o estudo todo. Então cuidado para não interpretar, não montar errado. Título, se quiser pôr um subtítulo, tá? Mas não precisa. Título. E o sermão deve ser montado com pontos e pontos menores, para ter um raciocínio, seguir um raciocínio. E, se possível, nesses pontos principais ou menores, coloque o versículo de referência para você usar na hora. Não pense, eu vi fulano pregar, não usa, não faz isso. Ele, pensa em você. Quem está pregando no momento vai ser você. Quem vai estar falando é você. Anote. Falo por mim, eu anoto até hoje. Tanto é que as minhas apostilas todas são riscadas. Minhas Bíblias todas são riscadas. Demonstra dedicação. Não tenha dor de riscar. É para isso. Use. Observações. O ponto serve para explicar o outro. Um ponto explica o outro. Como nós vemos aqui, ponto principal. Sabemos qual é o subponto, vai explicar o ponto principal. Um trabalha com o outro. Ele não pode estar desconectado. Precisa prática. Isso só o tempo que vai te dar a prática. Você pode fazer em casa, fazer no espelho, mas é o tempo. Jamais se deve colocar um ponto apenas. Usamos o versículo aqui, mas vou pôr um ponto só. Só tem princípio, e o meio e o fim, e o decorrer, e o esboço. Não tem como você compreender, é muito difícil. Tu vai usar sempre vários pontos. Preste atenção ao alinhamento dos pontos principais. Eles que vai levar a temática, que vai levar o equilíbrio. Preste atenção nele, no decorrer dele. O segredo está na prática, como nós falamos aqui em cima, que é preciso de prática. O segredo está na prática. Então, tu pregar sozinho em casa, no seu espelho, debaixo do chuveiro, cantando, com a família, é bom. Vai te ensinar. Mas não começa a pregar e eu errei, eu vou retornar aqui, eu vou começar de novo. Não, continua. Quando você fizer de novo, você lembra daquele erro e não faça o erro. Porque se você parar toda hora e voltar, você não vai criar prática de continuar. Você tem que saber continuar e não retroceder. Tópico 2. Organização do material e o uso de palavras nos sermões. Terceira linha. O pregador deve tentar introduzir uma mensagem fundamental ou verdade básica na mente de sua congregação ou de quem está ouvindo ele, onde ele estiver pregando. Então ele tem que preocupar com uma verdade básica, uma verdade verdadeira.
Não precisa enfeitar, mas objetivo. Tipos de sentença. Tema. Sermão informativo. O que é um sermão informativo? Sentença tema. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sentença tema é o quê? Informativo. Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tu está informando. Informativo. Tu pode usar vários outros. Jesus é o caminho. Sentença tema. Jesus é o caminho. O título. Por quê? Tu está informando. Informativo. Para outro sermão. Sermão para convencer. Sentença tema. É a proposição a ser provada. Jesus é o Cristo. Tu está provando algo da Bíblia. Jesus é o Cristo. Você não está perguntando Jesus e o Cristo. Jesus é o Cristo. Jesus será o Cristo. Não. Jesus é o Cristo. Então é sermão para convencer, para mostrar a verdade. Sentença tema, a posição a ser provada. Jesus é o Cristo. Mesma coisa eu falar assim. Davi é segundo o coração de Deus? Aí eu perguntei. Jesus, aí eu falo. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ponto final. Deus criou o mundo. Está informando, está convencendo, está demonstrando. Sermão estimulador. Um terceiro tipo de sermão que a gente pode ter. Sentença tema dele pode ser: os cristãos são os que extraem maior satisfação da vida. Estimulador é aquele que você vai puxar para frente, levar, empolgar. Todo sermão que estimula, normalmente, ele é muito mais ouvido. Mas deveria ser o mais de doutrina, na minha opinião. Mas o estimulador, ele levanta a pessoa, mas tem que tê-lo. Não pode ser só doutrina. Tem que ter, estimular, jogar para cima. Ah, Jesus é o caminho, vamos lá aprender? Tem que estimular, sim. Sermão motivador. Sentença tema, no geral, atividades requeridas. Visitar os doentes, ler a Bíblia, aumentar as ofertas, frequentar a escola bíblica. É motivador. É fazer a pessoa se envolver, se motivar, achar um propósito, estar no meio, participar junto. Não ser só você, não ser só um, não ser só meia dúzia. A palavra é para todos. O que é que a palavra nos diz? Ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Não diz para alguns, todas. Então é para todos. Jesus chamou todos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque poucos querem arregaçar a manga de verdade. A verdade é essa. Então, eu falar, eu sou escolhido, é muito bom, é gostoso, mas será que eu faço por onde merecer ser chamado seu escolhido de Deus para anunciar boas novas, para anunciar a vinda dele, para anunciar a salvação? Então, tudo isso é necessário, viu? Continuando, ponto 3. Pontos principais do corpo. Uma vez estabelecida a sentença tema, a parte essencial seguinte da organização é desenvolver pontos principais para apoiá-lo. Esse desenvolvimento é chamado de corpo ou discurso do sermão. Então isso é muito importante, essa parte no desenvolvimento da pregação, no andamento da pregação, porque ela que vai nos dar um norte, que vai nos levar, como eu disse. Esses pontos são aqueles pontos maiúsculos. Os minúsculos eles também tem, mas não é muito não, mas vamos focar mais, montar lá. Tema, no mínimo, 2 pontos principais. 1 e 2. O algarismo romano, no mínimo, 2. O ideal seria que seja 3 ou 4, mas no mínimo 2. Dentro desse ponto principal, no mínimo, 2 letras maiúsculas, A e B, em cada um, como caminho, na continuação do ponto principal. Hoje, nessa aula, é isso que eu queria deixar com vocês, que tudo a gente aprende.
a gente não vem sabendo nada neste mundo. A gente está aprendendo a cada dia, a cada momento, em todo instante. Vamos orar, buscar a Deus, pedir sabedoria, discernimento, compreensão, para que Deus possa verdadeiramente estar falando nos nossos corações, nos ensinando cada vez mais. Eu peço a cada um aqui, não esqueça das altas atividades, fique com Deus, Jesus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus, hoje e sempre.